ainda nem terminou o café, mas já sabe se você é uma mentira ou uma promessa. No primeiro encontro, os olhos dele não buscam o que você diz, buscam o que você esconde. As 5 coisas que ele repara em você surgem antes das palavras, num jogo silencioso entre inconsciente e presença. Jung chamaria isso de leitura arquetípica. Ele capta traços que ativam símbolos antigos, imagens primordiais que vivem em cada um de nós. É como se o primeiro encontro revelasse mais sobre a sua alma do que um mês de mensagens trocadas. A primeira impressão não é superficial, é simbólica. Ela acontece num nível tão profundo que você talvez nem perceba, mas ele percebe. E essas 5 coisas determinam se ele se aproxima ou se afasta, se idealiza ou se protege. É aí que tudo começa, na maneira como o outro lê nossos fragmentos inconscientes. Não se trata apenas de linguagem corporal nem de aparência, mas de vibração psíquica. Jung acreditava que cada pessoa carrega uma máscara, a persona, criada para agradar, para caber no social. Mas por trás dela existe um eu ferido, incompleto, que clama por autenticidade. No primeiro encontro, essa tensão entre o que você mostra e o que você oculta é exatamente o que ele capta. E se você escutar com atenção, talvez também perceba o que está projetando nele, seu herói, seu algoz, seu reflexo. A promessa desse roteiro é simples: revelar as 5 percepções inconscientes que ele tem de você no primeiro encontro. 5 espelhos, 5 sinais, 5 janelas abertas para a sua essência. E mais do que isso, entender como usá-los ao seu favor, sem manipular, mas despertando presença real. Porque quando você se conhece, você se torna inesquecível. Vamos mergulhar nesse mapa interior, porque ele repara sim, e repara profundamente. A primeira coisa que ele repara em você é a sua presença emocional. Não o que você diz, mas o que sua energia comunica. É o campo invisível que você carrega quando entra no ambiente, algo entre o modo como você ocupa o espaço e o silêncio entre as palavras. Jung chamaria isso de campo de projeção, o lugar onde o outro deposita seus desejos, medos e fantasias. E ele faz isso com base em como você o faz se sentir, mesmo antes de qualquer contato físico. Ele nota se você está presente ou ansiosa, se carrega um brilho genuíno ou um cansaço disfarçado. Ele não saberia explicar, mas sabe, porque o inconsciente é sensível a microexpressões, ao tom de voz, à forma como você sustenta o olhar ou desvia rapidamente. Quando você fala, ele percebe se está em paz com o que sente ou tentando parecer alguém que não é, e isso desperta nele reações instintivas: atração, desconfiança, empatia ou indiferença. Essa percepção acontece porque ele está, mesmo sem saber, buscando o reflexo de sua ânima, a imagem interna do feminino que vive dentro do seu inconsciente. Quando ele vê você, ele vê partes dele mesmo. Se você toca essa imagem de forma sutil, autêntica, ele sente uma conexão que vai além da lógica. Mas se você veste apenas a máscara da persona, tentando agradar, parecer perfeita, algo nele se fecha, como um alarme silencioso. A chave aqui é simples: presença cria atração. 3 palavras. Se você estiver inteira no momento, sem excessos, sem defesas, você cria um campo magnético que dispensa explicações. Estar presente é mais do que ouvir, é habitar o próprio corpo, olhar nos olhos, sentir antes de reagir. E isso é raro, porque a maioria das pessoas está tentando controlar a narrativa. Mas ele percebe quando você está apenas sendo, e isso desarma. Pense em sua presença como uma represa. Quanto mais tensão você segura, mais instável você parece. Mas quando a energia flui naturalmente, você se torna um rio calmo e profundo, e ele mergulha. Essa é a primeira leitura que ele faz de você, não com os olhos, mas com a alma. A segunda coisa que ele repara, e talvez sem perceber conscientemente, é como você lida com a própria vulnerabilidade.
Isso não se expressa nas histórias que você conta, mas na maneira como você se mostra humana, imperfeita, tocável. Ele percebe se há rigidez ou leveza, se há uma muralha disfarçada de segurança ou uma abertura silenciosa. Jung explicaria isso como um embate entre persona e sombra, ou seja, entre o que você tenta parecer e o que de fato habita você, mas que foi reprimido, escondido, esquecido. Na sombra está tudo aquilo que você preferiu não ver em si mesma. Emoções, reações, traços que julgou errados para o amor. Mas no primeiro encontro, tudo isso pulsa por debaixo da superfície. E ele sente. Ele sente quando há um abismo entre o que você diz e o que você é. Ele sente quando a doçura tem medo por trás. Quando o riso carrega tensão. Quando o silêncio é cheio de julgamentos. É por isso que agora é o momento ideal para fazer o quiz gratuito sobre a sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Ele vai te mostrar o que você está projetando, bloqueando ou atraindo inconscientemente. É um espelho necessário antes de querer se conectar com alguém de verdade. E mais, se você acredita que o amor está chegando, escreva agora nos comentários "Eu aceito o amor", porque o universo só envia aquilo que você declara que está pronta para receber. Essa declaração, ainda que simbólica, é poderosa. O inconsciente precisa de linguagem clara. E quando você diz "Eu aceito o amor", está abrindo uma porta interna que talvez tenha sido trancada por anos. E ele percebe isso em você. Se há uma energia de recepção ou de negação. Se emana convite ou aviso de perigo. E ele responde a essa vibração. A segunda chave é essa: aceitar é atrair. Não se trata de ceder, de se moldar, mas de permitir que o outro veja você sem disfarces. Porque quando você se aceita com suas sombras, medos e luzes, você oferece algo raro, verdade. E ele repara. Ele pode não entender, mas sente. E quando sente, algo muda no olhar dele, como se encontrasse pela primeira vez alguém real. A terceira chave é clara: inteira, não metade. Quando você entra inteira, ele não precisa completar nada, apenas somar, e isso é irresistível. A quarta coisa que ele repara, e muitas vezes sem entender por que aquilo o impacta tanto, é a congruência entre o que você fala e o que você vibra. É alinhamento entre discurso e emoção, entre intenção e gesto. Jung falava da importância da integração entre consciente e inconsciente. Quando esses dois mundos estão desconectados, a pessoa soa falsa, mesmo que esteja dizendo a coisa certa. Mas quando estão em harmonia, a verdade se torna quase tangível, uma presença que atravessa palavras. Ele percebe se há congruência, se você diz que está bem, mas seus ombros pesam, se afirma que quer algo leve, mas os olhos denunciam urgência, se fala sobre liberdade, mas seus gestos controlam. Ele não faz isso de forma racional, é como um radar emocional que detecta inconsistências. E essas pequenas fraturas entre o que se diz e o que se sente podem abalar profundamente a conexão. Essa congruência não exige perfeição, e sim verdade. Quando você está em paz com a sua complexidade, com seus medos, desejos, cicatrizes, você passa uma segurança que não vem da aparência, mas da inteireza. É como olhar para alguém e saber que ali existe um solo firme, mesmo que com pedras. Isso gera confiança, e ele sente essa confiança no corpo, mesmo sem saber explicar. A quarta chave é uma frase simples: seja sua própria verdade. Isso não significa revelar tudo de imediato ou expor vulnerabilidade sem critério, mas sim alinhar sua fala à sua energia. Se você diz que está aberta ao amor, que a sua vibração também diga isso. Se você quer ser respeitada, que seu corpo não grite insegurança. Essa congruência é magnética, porque revela uma mulher que já fez um caminho interno, e não apenas alguém interpretando um papel. Imagine essa congruência como um espelho limpo. Quando você está alinhada consigo mesma, ele vê você com clareza, sem distorções, sem idealizações. Apenas você. E essa clareza emociona, porque é rara.
A quinta coisa que ele repara, e talvez a mais sutil de todas, é o seu olhar. Não apenas o movimento dos olhos, mas o que habita por trás deles. Ele busca ali uma resposta silenciosa. Posso ser eu mesmo com você? Ele sente quando seu olhar é presença ou cobrança. Se você o observa com curiosidade ou com crítica velada. Se seus olhos dizem, quero te conhecer ou quero te controlar. É no olhar que ele busca segurança psíquica, aquela sensação ancestral de que pode relaxar, de que não será devorado nem idealizado, porque o amor verdadeiro começa com a permissão de ser vulnerável. E isso começa pelo jeito que se olha. Por isso, agora é o momento de reforçar o seu próprio chamado ao amor. Escreva nos comentários: eu aceito o amor. Isso não é apenas simbólico, é uma ativação energética. O universo responde a quem declara com clareza o que deseja. Amor não entra em casas com portas entreabertas. Ele precisa ser convidado com coragem. E se você ainda não fez, clique no link na descrição e responda ao quiz gratuito sobre sua vida amorosa. Ele vai revelar padrões inconscientes que moldam seus relacionamentos e apontar o que precisa ser curado ou transformado. É um mapa interior que pode mudar a forma como você se vê e como se conecta com os outros. A quinta chave é uma síntese de tudo. Olhe com alma. Porque o olhar é um convite silencioso. Ele não quer apenas beleza. Ele quer abrigo, liberdade e verdade. E quando seu olhar oferece isso, ele sente. E quando ele sente, tudo pode começar. Agora que você conhece as 5 coisas que ele repara, é preciso ir mais fundo. Por que isso importa tanto? Porque no primeiro encontro, o que está em jogo não é apenas a atração, é o reconhecimento arquetípico. Jung acreditava que todo encontro significativo toca partes nossas que estavam adormecidas. E quando o outro nos percebe com profundidade, ele nos ativa. O que ele vê em você pode acender feridas ou potencialidades. Pode te fazer regredir ou crescer. Essas 5 percepções são espelhos. Cada uma delas reflete um aspecto essencial do seu processo de individuação. O caminho para se tornar quem você realmente é. Quando você entende o que está projetando e o que está reprimindo, você ganha poder. Poder de escolha, poder de presença, porque deixar-se ver é um ato revolucionário. Poucos estão prontos para isso. A verdade é que todo primeiro encontro é um pequeno laboratório de alma. Você entra ali com seus arquétipos ativados. A amante, criança, a mãe, a guerreira, e ele também. Ambos buscam, inconscientemente, alguém que cure ou confirme seus mitos internos. Se você não tem consciência disso, acaba repetindo padrões. Mas se tem, você transforma o encontro em algo sagrado, um espelho que te revela. O mais bonito é que ele não quer que você seja perfeita, ele quer sentir algo real, algo que faça sentido mesmo sem explicação, algo que toque aquela parte dele que já cansou de jogos, de máscaras, de relações superficiais. E esse algo está em você, quando você se permite ser. Essa entrega, esse estar inteira, esse olhar com alma, cria um campo magnético silencioso. E mesmo que ele não entenda, ele sente. E o que ele sente se torna inesquecível. Porque o que marca o outro não é o que você faz, é o que você vibra. Quando você compreende o que ele repara em você, algo curioso acontece. Você também começa a reparar em si mesma. Não com crítica, mas com consciência. Percebe os momentos em que se desconecta, os instantes em que tenta agradar demais, as palavras ditas para parecer algo que não sente, e também percebe sua luz, a firmeza com que sustenta um silêncio, a delicadeza com que ouve, a inteireza com que se apresenta. Tudo isso revela sua maturidade afetiva. Jung ensinava que o verdadeiro amor só é possível entre 2 indivíduos inteiros. Caso contrário, o que existe é dependência, projeção ou fuga. E é por isso que esse exercício de autoobservação no primeiro encontro é tão valioso.
porque ele mostra não apenas como o outro te vê, mas como você se posiciona diante do espelho que ele representa. Cada gesto seu comunica: é assim que eu me relaciono comigo mesma. E é nessa vibração que o amor verdadeiro pode nascer, quando há espaço para o outro existir sem ser engolido, quando há ternura sem controle, desejo sem carência, entrega sem submissão. Essa é a dança dos inteiros. E ela começa quando você se compromete consigo mesma. Por isso, se algo dentro de você tocou esse lugar de prontidão, de permissão, de entrega consciente, escreva agora nos comentários: eu aceito o amor. Isso dá um gesto interno, um portal simbólico, um voto silencioso de que você está pronta para amar sem mentiras, sem disfarces, sem repetir dores antigas. Porque o amor não chega quando a gente força, ele chega quando a gente declara que está disposta. De verdade. A beleza desses 5 sinais não está apenas em saber o que ele repara, mas no que isso revela sobre você. Porque, no fundo, o amor não é um jogo de sedução. É um encontro entre 2 inconscientes em busca de cura e expansão. E o que ele vê em você no primeiro encontro é, muitas vezes, o que você ainda não viu por completo em si mesma. Por isso, cada gesto, cada olhar, cada silêncio importa. Quando você começa a se perceber assim, com esse nível de profundidade, algo muda no seu campo emocional. Você para de tentar controlar o resultado e começa a cultivar presença. E isso não só transforma a forma como você se relaciona com o outro, mas também com a sua própria história. Você entende que cada encontro é uma chance de praticar o amor próprio em forma de relação. Não para se proteger, mas para se expandir. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E agora, com essas 5 percepções em mãos, você tem uma chave poderosa para mudar seus padrões afetivos. A forma como você se mostra, como se escuta, como se posiciona, tudo isso constrói ou destrói pontes. E quando a ponte é firme, o amor caminha por ela com segurança. Reflita: qual dessas 5 coisas você tem mostrado com clareza? Qual você tem escondido? Qual você tem forçado? Essas perguntas não exigem pressa, mas coragem. Porque ver-se com honestidade é o primeiro passo para ser vista com verdade. E esse tipo de visibilidade não se conquista com estratégias, se conquista com presença. Quando ele sente isso, ele repara. E quando repara, ele se toca. Não pela imagem que você projeta, mas pela verdade que você sustenta. Chegamos ao fim, mas na verdade, este é apenas o começo de algo muito mais profundo. Agora que você entende o que ele repara em você no primeiro encontro, talvez comece a enxergar com outros olhos os seus próprios encontros. Não como testes para conquistar alguém, mas como espelhos de quem você está sendo. Porque o amor, o verdadeiro, o que transforma, não é uma busca externa, é um reflexo interno. E quando você se alinha com essa verdade, tudo ao redor se reorganiza. As 5 percepções que ele capta, sua presença emocional, sua vulnerabilidade, sua autonomia, sua coerência e seu olhar, são convites silenciosos que seu inconsciente envia. Ele os recebe antes mesmo de saber seu nome, antes da conversa, antes do toque. São sinais energéticos que revelam seu nível de prontidão para um relacionamento real. Não perfeito, mas verdadeiro. E ele sente isso, porque, como dizia Jung, o inconsciente se comunica com símbolos, gestos, vibrações, não com lógica. Quando você ocupa o seu espaço com autenticidade, você deixa de tentar controlar como será percebida. Você simplesmente é. E esse simplesmente é poderoso, porque traduz anos de autocura, de confrontar sombras, de resgatar partes de si mesma que foram deixadas de lado em nome de agradar, caber, ser aceita. Mas o amor não nasce da conveniência. Ele nasce da coragem de se mostrar como é e de sustentar isso, mesmo diante do desejo de ser escolhida. Jung acreditava que todo verdadeiro encontro entre 2 almas tem um propósito oculto,
despertar o que ainda está adormecido. Você não atrai apenas pelo que é visível, mas principalmente pelo que vibra, pela energia que carrega quando entra em um ambiente, pelo tipo de silêncio que sustenta, pelo espaço interno que oferece. Quando há presença real, o outro sente que pode relaxar, baixar as defesas, ser quem é. E isso é raro. Por isso, se algo dentro de você se abriu com tudo que ouviu até aqui, declare. Escreva agora nos comentários: eu aceito o amor. Porque o universo só entrega aquilo para o qual você está vibrando em sintonia. E declarar esse aceite não é apenas simbólico, é energético. É uma autorização psíquica, uma abertura de canal. E o amor verdadeiro, aquele que respeita, expande e cura, só chega quando você dar esse passo interno. E se você ainda não fez, aproveite agora para responder ao quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Ele não é um teste qualquer. É uma jornada de autoconhecimento disfarçada de perguntas.